comércio preparado para as festas de fim de ano. Setor varejista projeta aumento de quase 9% nas vendas em comparação com o ano passado. Jovens, educação e ciência juntos, com um único propósito: melhorar o meio ambiente. Grupo de estudantes de Guarapuava desenvolve filtro capaz de captar microplásticos durante a lavagem de roupas. Vinho produzido em Guarapuava, sim. Vinícola local conta com 5 rótulos. Comunidade universitária vibra com a noite final do Festival Unicentro da Canção. Assim, eu levo a vida feliz. Essas e outras notícias você confere agora no Conexão. Bom dia! Bom dia! Nas ruas, o clima já é de Natal. Além da decoração, as vitrines dão destaque aos presentes e aos produtos típicos dessa época do ano. Tudo para incentivar o consumidor a comprar. Neste ano, o setor varejista projeta um crescimento de quase 9% nas vendas na comparação com o ano passado. Já estamos na reta final de 2024. Com dezembro chegando, muitas pessoas já começaram a se preparar para as festas de fim de ano. Esse é o caso da Ana Flávia, que já montou a decoração Natal e está fazendo as contas para comprar os presentes da família. Eu sou uma pessoa que a minha linguagem do amor é dar presente, então eu gosto muito de presentear. E aí, normalmente, o meu planejamento é esse, é tentar ao longo do ano equilibrar todas essas contas para chegar no final do ano e realmente ter uma reserva para poder presentear as pessoas que eu amo, as pessoas que estão perto de mim. Não são só os consumidores que estão se preparando para as festas de fim de ano. O comércio também começou a se organizar para atender ao esperado aumento da demanda. A expectativa é que as vendas deste ano superem os 5 bilhões e 600 milhões de reais registrados em 2023. Sara é proprietária de uma doceria e começa os preparativos para dezembro com 6 meses de antecedência. Isso envolve a compra de embalagens, conversa com fornecedores e a contratação de novos funcionários para atender o aumento dos pedidos. A gente já vem há anos aumentando esse quadro de funcionários. A gente sempre pega em torno de 5 pessoas a mais para nos ajudar a atender, porque sempre é uma época mais agitada para nós. A FEComércio Paraná estima que o número de contratações temporárias vão crescer 8%, impulsionada sobretudo pelas expectativas do comércio com o fim de ano. De maneira geral, a economia ela tem sempre uma resposta sazonal. Então, na economia em geral, em todos os países capitalistas, a gente vê que no começo do ano tem uma baixa de consumo, aí do meio do ano começa a dar uma recuperada, e o maior consumo é nessa época de final de ano, que tem festas e um incentivo maior ao consumo. Mesmo com a elevação da taxa de juros básica, que tem como objetivo frear a atividade econômica e controlar a inflação, o Natal e o Ano Novo ainda devem levar os consumidores às lojas. Isso porque a compra nessa época do ano não é motivada apenas por necessidade, mas também por tradição e afeto. Para o comércio é uma época muito importante, porque a gente tem um grande aumento nas nossas vendas e também esse clima de Natal, né, o clima do final de ano, de festa, ele mexe com toda a cidade. E eu vejo que aquece todo o comércio de maneira geral. No Brasil, o 13º é outro fator que impulsiona as vendas. Isso porque o dinheiro extra aumenta o ânimo do consumidor. Agora eu tô na expectativa, né? Daqui 2 semanas a gente recebe o 13º e eu já tô pensando na finalidade que eu vou dar para ele, quais presentes que eu vou comprar. Marina, sócia de uma loja de vestuário, também começa a se organizar com antecedência para o fim de ano. O aumento do movimento motivou a contratação de 2 estagiárias e a encomenda de novas peças. Sua preparação é para atender tanto o consumidor que compra com antecedência, quanto o que deixa os presentes para a última hora. E a gente pensa também em alguns produtos que sejam um preço mais acessíveis, porque tem muitos amigos secretos, lembrancinhas às vezes que o pessoal quer dar também. Então a gente pensa também nesse público também que precisa às vezes dar um presente legal, mas que às vezes não quer algo tão caro, mas que seja bom. O Brasil está passando por um dilema clássico de política econômica. Enquanto o comércio tem buscado maneiras de fomentar o consumo, a gente está passando o oposto no Comitê de Política Monetária, que é o Copom. Lá eles estão buscando manter a taxa de juros elevada
para ancorar as nossas expectativas inflacionárias e controlar o consumo. Essa tensão acaba expondo a dificuldade de equilibrar os interesses do setor produtivo com a necessidade de estabilidade macroeconômica. O Copom entende que é fundamental a contenção do consumo via crédito, e essa ferramenta é essencial para desacelerar o crescimento dos preços. Enquanto isso, os comerciários pedem por estímulos ao consumo. A taxa de juros alta, por outro lado, desacelera e também sufoca os pequenos e médios empresários, que enfrentam dificuldades para acessar crédito e manter seus negócios em funcionamento. O comércio brasileiro busca driblar o peso da Selic elevada e atrair consumidores que ainda enfrentam dificuldades de renda através de promoções agressivas e parcelamentos mais alongados. Ao fim, o principal desafio é conciliar o crescimento e a estabilidade. Mas, enquanto as condições internacionais e macroeconômicas não estiverem mais favoráveis para a inflação, o comércio e o Copom seguirão em lados opostos dessa corda bamba econômica. A gente segue falando sobre os preparativos e as compras para as festas de fim de ano. Os artesãos de Guarapuava estão comercializando seus produtos na Feira de Economia Solidária, que é promovida pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Nessa edição, que segue até o dia 20 de dezembro no Parque do Lago, a temática é natalina. A Feira de Natal está montada junto ao Parque do Papai Noel e faz parte da programação do Natal Encantado de Guarapuava. Ao longo de todo o mês, 60 artesãos do município vão expor seus produtos. A confiança de que farão boas vendas anima cada um deles. O local é muito bom, é mais amplo, maior. A visitação do povo vai ser bem maior porque tem a praça de alimentação, tem cadeiras, tem mesa. As pessoas vêm e ficam confortavelmente e a expectativa está bem grande que esse ano vai ser bem melhor que os outros. As expectativas sempre são grandes, nossa, né? Tomara que a gente realize, né, esse sonho de aumentar um pouco mais as vendas. São muitas as opções para quem quer presentear ou tem a lembrança do amigo secreto para comprar. A gente, lá em casa, a gente ama a feirinha dos artesanatos, das coisas feitas à mão. O Parque do Papai Noel, a Feira de Natal e a Praça de Alimentação funcionam diariamente das 7 às 10h30 da noite no aterro do Parque do Lago. A educação e a ciência são os melhores caminhos quando o objetivo é transformar a realidade, o meio em que estamos. E foi essa a motivação de um grupo de estudantes do ensino médio aqui de Guarapuava: melhorar o meio ambiente. Para isso, eles desenvolveram um filtro capaz de captar microplásticos durante a lavagem de roupas. Essa turma do Colégio SESI de Guarapuava se reúne semanalmente para aprender sobre tecnologia através das aulas de robótica. Ana Cecília, Nicole, Ana Carolina e Guilherme são alunos do primeiro ano do ensino médio e encontraram na equipe Masterminds uma forma de usar a tecnologia para ajudar o meio ambiente. Pensando nisso, os estudantes desenvolveram o protótipo de um filtro para capturar os microplásticos que se soltam durante a lavagem de roupas sintéticas. Muitas pessoas, com certeza, nem imaginam que as nossas roupas sintéticas, como essa que a gente está usando, sai tanto microplástico assim e prejudica tanto a nossa saúde humana, como já foi achado microplástico até no coração humano. Então a gente pensou que isso poderia ajudar muito, não só o meio ambiente, como também os seres humanos. O protótipo foi desenvolvido com serragem, água e tanino, uma substância encontrada em plantas como na casca de árvores, e que tem uma capacidade aglutinadora. Para a ideia dar certo, o tanino foi envolvido com uma capa de silicone com pequenos furos. São eles que permitem a entrada dos microplásticos que ficam retidos no tanino. A gente já tinha pesquisa sobre ele, já tinha pessoas que comprovaram que ele funcionava, mas as pessoas não conseguiam fazer ele funcionar. Então a gente conseguiu achar um meio, que foi o filtro, fazendo que com ele aglutinasse os microplásticos. A Masterminds tem se destacado em eventos de tecnologia e inovação. Recentemente participaram do FLLC, que é o First Legal Leg Challenge, realizado em Curitiba. Durante o evento, os estudantes guarapuavanos demonstraram habilidades em inovação, trabalho em equipe e encontrar soluções criativas para problemas complexos. O nosso robô era composto de 2 motores médios, o Spike, que é meio que o coração, o cérebro do robô, que é onde passa a programação para ele. Também tinham as soldas, 2 esferas metálicas e 2 soldas grandes. O robô, com um design compacto e eficiente, foi projetado para se mover com agilidade pela mesa de competições, superando obstáculos com facilidade.
Suas garras e outros mecanismos permitem que ele execute uma série de tarefas complexas, acumulando pontos a cada missão cumprida. O robô ele vai iniciar o movimento para frente, vai bater na base amarela e irá derrubar o polvo para cima do robô e irá voltar para a base. Agora o robô foi ligado e fez o movimento desejado. Essa missão que a gente fez agora, ela deu o total de 20 pontos, que era só bater na estrutura e derrubar o polvo. As outras missões é para dar uma total somatória de 620 pontos. Cada uma tem a sua complexidade, onde você precisa fazer, por exemplo, uma garra específica para bater num ponto específico, ou erguer, mover. Então, a dificuldade também de cada missão vai de acordo com o que você tem que realizar nela. Quem fica orgulhoso de ver o robô funcionando é o professor e coordenador do projeto, Pablo Alda, que acompanha as turmas de robótica há vários anos. Esses estudantes que aqui falaram e outros que fazem parte da equipe, é maravilhoso ver eles quando eles entram no primeiro mês de aula e o quanto eles desenvolvem a oralidade, a pesquisa e como que eles saem para um terceiro ano preparados para ir para o mercado de trabalho, para ir para a pesquisa, para ir estudar num curso superior. Então isso é interessantíssimo. A gente percebe realmente os alunos que participaram aqui da equipe de robótica e que participam da equipe de robótica de Colégio SESI em todo o Paraná, o quanto que eles se desenvolvem. É durante as aulas que essa evolução é percebida, principalmente a capacidade de resolução de problemas e a consciência de um meio ambiente saudável. O protagonismo é o aluno maker, é o aluno que coloca a mão na massa, que faz, que aprende realizando ações, né? Eu acho que esse é o principal incentivo, né? E não meramente produção de conteúdo apenas, né? O aluno que pesquisa, ele tem um objetivo, ele tem um desafio, então ele consegue projetar onde que ele vai chegar. Então isso fica, a aprendizagem fica mais significativa dessa forma. Se escuta aí, galera, o que eu vou falar? Nós somos as finais e chegamos para arrasar! Depois do intervalo, próxima gestão municipal já tem 10 secretários definidos. E ainda, os impactos da mudança no padrão alimentar brasileiro para a população. O prefeito eleito de Guarapuava, Denilson Baitala, anunciou nessa semana mais 2 nomes que integrarão o secretariado municipal durante essa gestão, que inicia em 1º de janeiro. Agora, no total, já são 10 as pastas com secretários confirmados. Ana Cláudia Klosowski deve assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Luciano Crotti a Secretaria de Finanças. Além deles, Romeu Rocha Júnior foi anunciado como futuro responsável pela Ouvidoria Municipal e Flávio José Silvestre como novo diretor administrativo da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, que é a SURG. No dia 14 desse mês, Denilson Baitala havia anunciado outros 6 nomes: Rafael Marcos para a Secretaria de Comunicação Social, Tiago Pifão para a Secretaria de Planejamento e Urbanismo e Márcio Brunsfeld de Oliveira para a Secretaria de Saúde, Márcia Costa para a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Álvaro Grunt Filho para a Secretaria de Turismo e Eventos e Coronel Péricles de Matos para a Secretaria de Trânsito e Transportes. Não há previsão de quando os demais secretários serão anunciados. Através da análise dos currículos, dos prováveis, dos possíveis secretários, percebe-se uma preocupação do prefeito com alguns aspectos que são muito importantes, O perfil técnico, o perfil administrativo e a experiência política dos prováveis secretários. Isso é muito importante, dada a interlocução que esses secretários terão que ter com a população, E é claro que exige-se aí uma confiança absoluta do prefeito, visto que apesar de eles serem nomeados pelo prefeito, mas a gente sabe que existem muitas indicações políticas, às vezes dos grupos políticos, dos partidos políticos, e às vezes tem alguns secretários que não são exatamente escolha, mas aceitação do prefeito. Dito isso, parte-se do princípio que o primeiro ano, como existe o plano
plurianual, né, que é o planejamento na administração pública, né, o PPA, o primeiro ano é o planejamento da atual administração. Então, 2025 é da atual administração. Parte do pressuposto que o prefeito e o secretariado irão arrumar a casa, digamos assim, né? Cortar gastos, estruturar seus projetos, elaborar o seu plano plurianual com as suas propostas, né? Feitas na campanha, o orçamento público, né? A lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e também, né, o que a gente percebeu durante a campanha é que o prefeito terá muito apoio do governo do estado. Então, muitos projetos poderão ser executados, realizados em Guarapuava. Cabe destacar que Guarapuava é um polo regional, então tem influência em toda a região. E existe bastante expectativa positiva, inclusive, com o novo governo. 56% dos brasileiros estão acima do peso ou têm obesidade. Os dados são de uma pesquisa realizada este ano por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. O ganho de peso é uma tendência observada no país desde o início dos anos 2000 e está muito ligado à mudança dos nossos hábitos alimentares. Para reverter essa situação, o caminho é um só: recuperar a nossa cultura no que diz respeito ao ato de comer. Na correria do dia a dia, a família Souza sempre dá um jeito de se reunir para que as refeições sejam feitas em conjunto. Nós costumamos sempre almoçar, né, juntos. É o horário que a gente costuma priorizar da família estar ali reunida e sempre mantendo o hábito da comida assim que realmente sustenta. Na mesa, todos os dias, eles têm arroz, feijão, carne e vegetais. Essa refeição, que tem a cara do Brasil, é considerada muito saudável pelos nutricionistas. Isso porque é balanceada e rica em diferentes nutrientes. Mas, com o passar dos anos, o hábito de sentar à mesa em família e de preparar as refeições em casa está se perdendo. Os brasileiros estão deixando de lado alimentos in natura e minimamente processados, como o arroz, o feijão, a carne e as saladas, e preferindo alimentos ultraprocessados. Esses alimentos são produzidos pela indústria e são ricos em sódio, açúcares e gorduras, além de vários produtos químicos para que durem mais. São esses alimentos que praticamente todos os dias vão para o prato e são consumidos pelo Caleb. Para ele, mais importante que ser nutritivo é ter preparo fácil e rápido. Um miojo, um empanado, um hambúrguer, que são coisas mais fáceis para mim poder levar. E também eu como bastante porque eu gosto, isso é desde criança. A percepção de que o padrão alimentar do brasileiro está mudando levou o Ministério da Saúde a traçar estratégias para que a população do país recupere os antigos hábitos. A principal foi a elaboração em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, que é a Universidade de São Paulo, do Guia Alimentar para a População Brasileira. O guia parte da cultura e dos hábitos alimentares do país para estabelecer suas premissas. Então, o guia alimentar, ele consegue mostrar, né, como você vai montar uma alimentação um pouco mais saudável e também mais sustentável, né, no dia a dia, de acordo com a sua rotina, com a sua realidade. O documento brasileiro é alicerçado em 4 princípios básicos. O primeiro diz respeito ao que comer, e os especialistas são enfáticos. O brasileiro precisa voltar a comer mais alimentos in natura, que são aqueles que não precisam passar pela indústria, e excluir da alimentação os ultraprocessados. O segundo é a variedade alimentar. O guia reforça a importância de ter no prato, diariamente, carboidratos, leguminosas, uma fonte de proteína e os vegetais. Justamente o bom e velho arroz, feijão, carne e salada do brasileiro. O terceiro princípio passa pela autonomia alimentar. Isso significa que cada pessoa deve ter informações suficientes para fazer suas próprias escolhas, sabendo que é possível comer de tudo e sem culpa. O que os especialistas dizem é que se você não tem nenhuma doença, não precisa e nem deve excluir grupos alimentares, como o glúten ou a lactose. A autonomia também passa por entender as necessidades nutritivas de cada momento.
Uma comemoração, por exemplo, pede um bolo. O quarto princípio é chamado de comensalidade, que significa compartilhar o momento da alimentação e desfrutar do ato de comer. Esse princípio valoriza o hábito de fazer as refeições em família e sem outras distrações, como a TV e o celular. Conhecer os princípios listados pelo Guia Alimentar transformou os hábitos da Mariana. Desde que começou a escolher o que come de forma mais consciente, há um ano, ela viu, pouco a pouco, a saúde melhorar. A questão da disposição, de você realmente acordar ali, de você ter mais saúde, de você pega muito menos doenças, sabe? Porque a tua imunidade melhora, a tua pele melhora, toda a questão do teu corpo mesmo, sabe? Compartilhar práticas inovadoras é o objetivo principal do 7º Simpósio de Cardiologia que tem início hoje à noite aqui em Guarapuava. A repórter Alice Hempel está no Hospital São Vicente e tem mais informações. Bom dia, Alice! Bom dia, Kayla! As atividades do simpósio devem ocorrer hoje à noite e também amanhã de manhã. A programação é voltada para o debate sobre a recuperação de pacientes cardiológicos, a partir de uma reabilitação que seja ao mesmo tempo eficiente e humanizada. Para isso, o simpósio irá oferecer palestras com especialistas e também a apresentação da equipe multidisciplinar do Hospital São Vicente. Alice Hempel para o Conexão. Fim de semana chegando e que tal um brinde com o vinho guarapuavano? Primeira vinícola do município já conta com 5 rótulos. Esse assunto você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Depois de um intervalo de 4 anos, a comunidade universitária de Guarapuava voltou a vibrar com o FUCA, que é o Festival Unicentro da Canção. 32 candidatos subiram ao palco do Auditório Francisco Contini em 3 dias de apresentação. E na noite de ontem, foram premiados os ganhadores das categorias Interpretação e Composição. Um a um, os 8 finalistas da categoria Interpretação e os 8 de Composição foram se revezando no palco do Auditório Francisco Contini. A plateia, depois de cada apresentação, vibrava. E, ao mesmo tempo, ficava mais em dúvida em para quem torceria. Tenho a Nataline, ela é do coral e ela é perfeita. Daí eu tô torcendo pra ela. Assim, eu tenho um fraco pela Nataline, que eu gosto muito da música que ela escolheu, então a minha torcida tá pra ela. Esse eu vim mais pra torcer, é pela minha professora mesmo que vai se apresentar aqui. Como que é o nome dela? Luciana. Se o público escolhe os favoritos motivado pela emoção, a decisão dos jurados é baseada em critérios técnicos. Não foi um festival em que você olhava assim claramente, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, não. Foram apresentações com muita qualidade, né? Muitas apresentações de qualidade, né? Todos os candidatos estão de parabéns e realmente o trabalho fica bastante difícil. E foi depois das 16 apresentações que jurados, públicos e músicos conheceram os vencedores do FUCA 2024. Na categoria Interpretação, a vencedora foi Beatriz Barbosa. Eu sempre estou presa em teus laços. Desde o começo, eu queria vir para apresentar. Eu vim realmente porque cantar é tudo que eu gosto. Mas isso foi uma surpresa, muito feliz. Então eu não vim com expectativas, mas eu acho que isso tornou tudo ainda mais especial. Já na categoria Composição, a primeira colocada foi a Banda das Antigas. Consigo evitar, assim eu levo a vida feliz e pro amor eu peço-lhe. Na hora que a gente estava cantando, a gente estava meio com medo, porque é difícil lá em cima, mas depois que a gente terminou, sente aquele alívio, ver aquela galera toda cantando junto, cara, é a coisa mais linda do mundo. Muito lindo, muito bonito mesmo. Se a noite de ontem foi de FUCA, hoje tem Café pela Vida, uma iniciativa para arrecadar fundos para o Hospital São Vicente.
A gente vai agora conversar com a repórter Mariana Huller. Bom dia, Mari! Bom dia, Amanda! E você aí de casa, já tem planos para hoje à noite? Uma dica é unir diversão e solidariedade em um único evento. O Café pela Vida tem início às 7 horas da noite no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. O evento é promovido pelo Programa de Voluntariado do Hospital São Vicente e tem uma causa importante: arrecadar recursos para melhorias e reformas na UTI neonatal, como a construção de uma brinquedoteca e um espaço exclusivo para as mães que estão acompanhando os bebês que estão internados. A programação da noite inclui um desfile de moda e bingo. Os prêmios são R$ 1.500 em dinheiro e uma joia avaliada em R$ 9.000. Os ingressos custam R$ 100. Então, fica o convite. Hoje, 7 horas da noite, Café pela Vida no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Mariana Huller para o Jornal Conexão. A Mariana falou dos planos para hoje à noite, mas já tem muita gente querendo programar o fim de semana e com dúvidas sobre o que vai dar para fazer por conta do clima que tem variado muito. Ana Clara Nicoletti está chegando aqui para informar a gente. Ana, é melhor a gente se programar para ficar em casa ou talvez optar por atividades externas? Bom dia, Kayla. Vai depender da preferência de cada um. E vai dar para fazer um pouco de cada coisa. Isso porque não tem previsão de chuva para esse final de semana. No sábado, o céu permanece encoberto com muitas nuvens. Mas para o domingo, a previsão é de sol. Além disso, as temperaturas sobem, 25 graus no domingo. A segunda também vai ser de sol e nesse dia a gente vai ter uma grande variação de temperaturas, com mínima de 12 e máxima de 26 graus. Com sol ou com chuva, amanhã é dia de torcer para o Batel. O time guarapuavano entra em campo às 13h30 da tarde para lutar pelo título da 3ª divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. A partida é a segunda e a última da final, e o Batel começa o jogo contra Toledo, na casa do adversário, em vantagem. Isso porque no jogo de ida aqui em Guarapuava, o Batel venceu por 1-0. Com esse resultado, a equipe guarapuavana só não pode perder. Outro empate ou uma vitória significam a conquista do título estadual. O jogo vai ter transmissão ao vivo pelo Paraná Turismo e pelo canal da Federação Paranaense de Futebol aqui no YouTube. Produzir uvas e vinhos em Guarapuava, para muita gente, parece loucura. Um empreendimento fadado ao fracasso. Mas um casal da cidade está contrariando todas as expectativas. Eles cultivam 7 variedades de uva e já contam com 5 rótulos da bebida. Lívia é natural do Rio Grande do Sul e decidiu fazer um curso de sommelier incentivada por uma amiga. Depois de apenas 3 aulas, entendeu que era isso que queria fazer para o resto da vida e acabou migrando da área industrial para o mundo do vinho. Chegou em Guarapuava há 6 anos, abriu uma loja de vinhos e dá curso de sommelier para quem se interessa pela bebida. Falamos de produção de vinhos, de algumas uvas, falamos de onde esses vinhos vêm, contamos histórias dos produtores e fazemos harmonizações também. Então, esse é o curso básico. E a gente tem um curso que é o intermediário, que é um curso depois desse primeiro módulo, né? Que ele é para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais. Aí são 5 aulas, né, separadas em vinhos brancos e rosés. Depois tem uma de vinhos laranjas e vinhos tintos leves, vinhos tintos encorpados e de médio corpo. Uma aula só de espumantes e uma aula de vinhos de sobremesa. O mercado de vinhos no Brasil não para de crescer. E aqui em Guarapuava não é diferente. Tanto é que a cidade há 1 ano ganhou a sua primeira vinícola. Antes de se tornarem produtores de vinho, Alberto e Joelma criavam gado. A inspiração para a mudança da pecuária para a viticultura veio durante uma visita a uma vinícola de São José dos Pinhais. Foi o encantamento com o local que levou o casal a investir na mudança. De lá surgiu a nossa intenção, então, de começar um projeto aqui em Guarapuava, de construir uma vinícola. E como é que se constrói uma vinícola? Iniciando com o plantio de uva. E nós começamos em 2020, então, nós plantamos 10.000 pés, em 2021 mais 5.000 e esse ano a gente plantou mais 1.500 pés. O cuidado com a seleção das uvas é levado a sério pelo casal. Atualmente, a vinícola trabalha com 7 variedades consagradas no mundo todo, e todo o processo foi inspirado nas melhores práticas internacionais, com mudas importadas da Europa e técnicas de manejo baseadas em metodologias europeias.
A gente não economizou tempo nem dinheiro para trazer para cá o que existe de melhor no mundo. O grande objetivo é ter vinhos finos, de alta qualidade. Então nós tivemos a nossa primeira safra, foi em 2023, foi uma safra pequena porque as uvas são novinhas ainda, e a gente fez 4.800 garrafas. E para vocês terem ideia da projeção disso aqui, esse ano a gente já colheu 3.800 quilos e quando elas estiverem adultas a gente vai colher aproximadamente 45 mil quilos. A vinícola hoje, além de produzir vinhos, também é um espaço voltado para o enoturismo, recebendo visitantes interessados em conhecer o processo de produção e em degustar os vinhos locais. Então a gente vende o vinho, que é Madre, Chardonnay, e daí quem for católico, devoto ou gostou da história, pode comprar um mantinho junto, entendeu? Cada variedade de vinho ganhou um rótulo exclusivo. O Malbec, por exemplo, leva o nome de Alberto e traz uma partitura musical importante na vida do produtor. Já o Chardonnay homenageia Nossa Senhora Aparecida, a partir de uma imagem encontrada na propriedade. A uva chama-se Pinot Noir, a gente tem como linha de mercadológica e de marketing sempre homenagear a fauna ou a flora aqui do sítio. Então o primeiro deles chama-se Cisne Negro, porque nós recebemos a visita de um cisne negro nesse mesmo lago que a gente achou lá a imagem. E para finalizar então o primeiro lote da safra, nós temos também um espumante. O espumante ele chama-se Dama. E esse tem uma característica, 100% da concepção do rótulo, 100% da linha mercadológica e de marketing desse produto são só as mulheres que fazem. Então a minha filha, a minha esposa e a equipe de marketing das meninas lá da empresa. A vinícola Horsch não é apenas um marco na viticultura guarapuavana, é também um incentivo ao desenvolvimento regional. Hoje, a região já conta com 8 produtores que se dedicam a esse mercado promissor. E hoje nós temos uma associação, chama-se Avipar, e nós somos em 8 produtores aqui de Guarapuava. Temos um produtor de Foz do Jordão, temos produtores em Pitanga e temos produtores em Inácio Martins e um produtor em Uitmarsum. Para a Lívia, o trabalho de Joelma e Alberto não apenas eleva a qualidade dos vinhos, mas abre caminhos para o crescimento da viticultura local. Não tenho dúvida de que vai ser um grande sucesso e que daqui a alguns anos a gente vai estar falando de quando essa história começou, né? De quando esse legado deles começou. Mas com certeza é muito importante para a gente ter uma produção assim e com pessoas tão responsáveis como eles são, tão comprometidos, assim, pessoas que vão realmente, eles não fazem um trabalho de qualquer forma. Eles fazem um trabalho muito sério, até em conjunto com a Associação dos Produtores, né, dos outros vitivinicultores também. Então, acho que Guarapuava aí vai ter um futuro muito bacana na produção de vinhos. Se você ficou curioso e quer conhecer a vinícola do Alberto e da Joelma, o contato para agendar as visitas é o 41999560238. O Conexão de hoje termina aqui. Esse é um telejornal laboratório produzido pelos estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigada pela sua companhia. Muito obrigada e um bom final de semana para você.